Deus. Amados irmãos, abram por favor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dando continuidade ao que nós tratamos hoje pela manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nosso tema hoje é os verbos da vida, da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. O texto nos diz assim, a partir do verso 22. Aliás, a semelhança do que eu fiz pela manhã, vou ler a partir do verso 12, ok? Só para a gente ter um entendimento melhor, compreendermos toda a perícope. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua palavra, os irmãos podem sentar. Hoje eu falei pela manhã, meus irmãos, que viver com Jesus significa ir tomando dia a dia a sua forma. Implica nisso. Alguém que tem intimidade, que conheceu Cristo verdadeiramente, alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo, à medida em que ele caminha neste mundo, ele vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Aliás, não foi à toa que logo no início da igreja primitiva, o povo de Deus tanto agia de maneira semelhante ao Senhor Jesus, que eles foram chamados de cristãos. Não é à toa, ou não deveria, melhor dizendo, não deveria ser à toa que nós somos chamados hoje de cristãos. Lamentavelmente, essa expressão não condiz com o coração, muitas vezes, das pessoas. Porque algumas pessoas, apesar de se denominarem cristãs, algumas pessoas de falarem que servem a Deus, que vão à casa de Deus, que se batizaram, olha, eu sou batizado nas águas, Deus fez tal coisa, e carregarem uma Bíblia na mão, e por vezes, constantemente, usar versículos bíblicos no seu dia a dia,
em forma de aplicação para uma situação e outra, em muitos desses casos, nós não vemos o verdadeiro cristianismo em suas vidas, em seus corações. Por quê? Porque estão caminhando lado a lado com uma religião ou lado a lado com uma denominação, com um grupo religioso. Estão adquirindo costumes, trejeitos, estão tendo uma maneira de viver e de ser, um linguajar diferente, mas está faltando algo que é essencial, que é o próprio Cristo. A conduta mudou para um aspecto religioso, mas quando você senta e conversa, aliás, quando você fica algum tempo do lado da pessoa, você não percebe a figura de Jesus na pessoa. Você não percebe na sua prática a figura de Cristo. A gente pode chamar isso de, que deveria ser, né? Alguém que vive o Evangelho, a gente chama de ortopraxia. Não é isso, João? É isso. É alguém que tem doutrina, é alguém que tem conteúdo, mas também tem prática. Que vive. Eu conheço a Cristo e vivo Cristo. Eu digo que recebi o amor de Cristo e esse amor é visto na minha vida. Eu digo que recebi a paz de Cristo e essa paz é percebida na minha vida. Eu digo que desfruto da alegria de Cristo e essa alegria é vista pelas outras pessoas, nos olhos. Já contei aqui para vocês, quando eu conheci a Cleidinha pela primeira vez, eu acho que vocês já ouviram essa história. Eu a conhecia antes, eu ia falar antes de Cristo, né? Olha só. Oh, Jesus. Eu a conhecia antes de Cristo ter entrado na sua vida. Achava ela bonitinha, mas eu, servo do Senhor, servo crente de verdade, sai pra lá, Satanás, não se aproxima não, eu sou um servo de Deus, tentação, né? Eu estava solteiro, orando ao Senhor, Deus me dá uma varoa, sabe aquela fase dos varões, Senhor, tem misericórdia, na seca, Senhor, Deus, há 5 anos assim, Senhor, me ajuda. Falei, eu não vou namorar por namorar. Esse negócio de ficar dando beijinho na boca de um, na boca de outro, não dá certo. Aí eu falei, Senhor, tem que ser alguém que de fato eu vou casar. E estabeleci isso com um propósito. Falei, me livra de todo mal. Então, quando aparecer a Cleidinha, eu falei, Senhor, me livra. Hã? Mas um dia a vida dela foi transformada. Isso foi visível. Estávamos numa fila assim para pegar uma condução e de repente eu olhei assim para trás, né? Eu estava na frente, tinha umas 10 pessoas na frente dela, ou 5 pessoas na frente dela. Eu olhei para trás assim, lá estava ela, com um olhar diferente. Aí falei assim, Evandra, e fez sinalzinho, já querendo derramar o coração. Ela depois vai ouvir. Daniela vai contar para ela. E eu olhei para trás, ela falou assim, oi, eu recebi Jesus. Ela nem precisava falar, gente. Sabe aquela coisa do novo convertido que quer falar? E o velho convertido que quer ser mais comedido, né? Mais controlado, calma, não precisa ser assim. Mas foi nítido. Bom, para encurtar a história, evidentemente, um homem de Deus eu esperei, porque podia ser laço do diabo. Esperei 1 ano. Vamos ver se esse negócio é isso mesmo, né? Foi em torno de 1 ano. Vamos ver se converteu mesmo, porque eu já estava, né? Mas o fato é que a vida da gente muda, tem que mudar. Você não pode ser mais o mesmo. Se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Antes você estava morto nos seus delitos e pecados, agora você ressuscitou com Cristo. Ele mudou a sua vida, Ele mudou o seu coração, então tudo deve ser novo. O apóstolo Paulo diz, eis que tudo se fez novo. A nossa vida tem que ser diferente. Os nossos gostos, prazeres,
Tudo tem que ser mudado, alterado, mexido, virado de cabeça para baixo. Tudo tem que ser diferente. E refletir sobre tudo isso, meus irmãos, deve ser digamos assim, algo constante na nossa vida. Essa mudança que é operada na nossa vida, e essa mudança acontece dia após dia, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. A gente chama isso de santificação progressiva. Isso tem que ser visto na vida do crente. Isso tem que ser visto na sua vida. Você que teve um encontro verdadeiro com Cristo, essa santificação precisa ser vista na sua vida. E alguns verbos aqui nesse texto que nós lemos, e eu vou me focar aqui nos versos 22 e 23, aliás, até o verso 26, né? Alguns verbos aqui, meus irmãos, eu falei hoje pela manhã, eu quero repetir, eles apontam para a ação de Deus em nós e através de nós. A mesa do Senhor Jesus Cristo, Ele nos explica como é que nós devemos viver. Cristo deixa muito claro para mim e para você como é que tem que ser a nossa vida, como ela deve ser. E eu quero pontuar aqui algumas coisas com os irmãos. Eu falei pela manhã sobre 3 verbos. Eu falei sobre o tomar, né? Que é o fato de que nós nos entregamos de coração a Cristo, e Cristo então nos toma, Ele nos pega. Falamos sobre o agradecer, que ao entregar-se a Cristo sem reservas, Cristo dará graças ao Senhor por nós, Ele nos abençoará, Ele faz da nossa vida coisas extraordinárias. Falei aqui que muitas vezes pessoas estão querendo ir a Cristo apenas quando se sentirem trabalhadas, modificadas, melhoradas. Meus irmãos, nós somos insuficientes em nós mesmos para tal coisa. O nosso coração só é trabalhado na presença de Cristo. Se alguém esperar melhorar ou se aperfeiçoar no seu interior para depois ir a Cristo, ele jamais irá. Porque o homem é insuficiente em si mesmo para tal coisa. Então o que nós precisamos fazer é irmos à presença dEle, nos rendermos ao chamado dEle. E Ele moldará a nossa vida, Ele transformará o nosso coração. E nós não precisamos temer por isso. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi ao fazer convites para as pessoas virem à igreja, à casa de Deus, pessoas que não conhecem a Cristo. Olha, mas eu sou tão errado, eu tenho tantas coisas na minha vida que precisam ser trabalhadas, mudadas, eu vou procurar melhorar um pouquinho, aí depois eu vou para a igreja. Você vai fazer uma maquiagem. Sabe aquilo que acontece nas festas de casamento? Que às vezes você olha e nem reconhece a pessoa que... Não tem essas coisas, gente? Tem sim. O camarada, durante a sua vida inteirinha, um ano inteirinho, andou e se vestiu de qualquer maneira, parecia um trapo, chega a andar assim. No casamento ele, estufa o peito de pombo e anda. Oi, meu irmão, tudo bem? Muda até a voz. É no casamento, é diferente. Nunca pentei o cabelo, anda com o cabelo... Mas no casamento está todo arrumadinho. Tudo bom, meu querido? Graças a Deus, paz do Senhor Jesus. Engrossa a voz. As varoas! Tem que chegar em vocês. Vai passando as coisas. Eu não sei como é que vocês aguentam, se a cabeça não vira para o lado, assim, não... Que é muito creme, é muito não sei o que, e fica e passa isso. No banho já tem um processo, né? Eu tenho 2 mulheres na minha casa. Eu nasci na casa da minha mãe, eram 4 irmãs. Então os irmãos sabem que eu tenho algum entendimento dessa área. E passa isso, e passa aquilo outro, e faz isso, e faz aquilo outro. Quando sai para o caso, quando chega na cerimônia, você olha, quem é você?
Você não... E a maquiagem? É a maquiagem. Mas diante de Cristo, meus irmãos, não tem maquiagem, porque Ele nos conhece. Nós não precisamos temer nos aproximar dEle. Devemos ir a Cristo. Ele moldará a nossa vida, Ele transformará o nosso coração, Ele mudará toda a nossa história, Ele, somente Ele. A Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então você está tentando se consertar, esse ato seu, antes dessa transformação de Cristo na sua vida, isso é inútil. Esse ato só terá sentido após a transformação de Cristo no seu coração. Após Cristo mudar a sua história, o Espírito Santo de Deus regenerar o seu coração, aí sim, que a gente chama de santificação, aí sim é o trabalho que está em nossas mãos, dia após dia, ler a palavra, orar, buscar a Deus, adorar, ter comunhão com os irmãos, abrir mão do pecado, procurar andar segundo as Escrituras Sagradas, aí sim. Mas antes disso, só cabe a nós uma coisa, ao ouvirmos o chamado de Cristo, corrermos para os seus pés, pedirmos perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos da nossa vida e pedirmos, ó Deus, muda o meu coração, tenha misericórdia de mim, justifica-me, ó Deus, pois eu estou condenado. E falando aqui também de trouxe aqui um outro verbo que é o partir, que ele partiu o pão. E aqui falamos sobre entregar-se a Cristo, certo, de um preço que há de ser pago. A salvação de graça, é de graça, é pela graça. Mas a santificação custará o nosso velho homem. Tem um preço alto. A nossa santificação tem um preço alto. Isso tem a ver também com uma ação do próprio Deus na nossa vida, em nos quebrar, em nos moer, em nos partir, em nos rasgar, em tirar, trabalhar na nossa vida para que a vaidade, o orgulho, a prepotência, o nosso senso de justiça própria, tudo isso seja moldado, trabalhado por Deus. Deus vai meter a mão em tudo isso, gente. E para a glória do nome dEle, com o propósito de nós sermos aperfeiçoados nele, então Ele rasgará a sua vida, quebrará o seu coração, mudará muitas coisas na sua vida, você perderá muitas coisas, essa é a verdade. Porque eu vou a Cristo do jeito que eu estou, mas eu não permaneço do jeito que eu estou. A minha vida precisa mudar, e Ele fará isso. Ele agirá na minha vida, na sua vida, assim. O Espírito Santo de Deus atuará nas nossas vidas, moldando o nosso coração, cortando, abrindo, retalhando. Perderemos muitas coisas, ganharemos, assim ganharemos certamente. Teremos mais comunhão com o Senhor, intimidade com Ele. Sobretudo o prêmio maior, a esperança maior que nós temos, a volta de Cristo Jesus, estarmos com Ele por toda a eternidade, para toda a eternidade. Esse é o prêmio maior. Não há nada neste mundo que se compare à glória que Cristo separou para nós, cada um de nós. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto isso não acontece, aqui neste mundo seremos moldados. Se eu colocasse na sua mão uma caneta e um papel e pedisse para você anotar as coisas que ainda estão erradas na sua vida, eu tenho certeza, não acho não, que aí todos nós teríamos uma lista extensa. Começar pela família. O que tem que ser mudado? Nosso comportamento, as nossas atitudes. Nossa relação num ambiente de trabalho, o que precisa ser mudado? A gente entra no campo do pensamento, aquilo que está aqui, que ninguém está vendo. Aí o negócio fica mais estreito ainda. O que está aqui que não deveria estar? Fica estreito, não fica?
E o Senhor precisa agir na nossa vida. Mas agora, à noite eu quero falar de mais dois, né? Se pela manhã eu falei que até pela manhã eu falei que a primeira coisa que deve estar sobre esta mesa, sobre a mesa do Senhor, é o nosso coração, seguido de tudo aquilo que nós temos e somos. Falei aqui que Cristo nos parte, Ele nos corta em pedaços, Ele nos quebra em pedaços, isso para nos santificar, para que venhamos dar mais fruto ainda. E agora à noite eu quero ver com os irmãos alguns outros verbos. Quero falar sobre o dar, o cantar e sair. No verso 22 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-os aos discípulos e todos beberam. Ele deu aos discípulos, ele ofereceu aos discípulos, Jesus devolveu aos discípulos aquilo que ele havia recebido. Pessoas colocaram diante do Senhor Jesus pães que serviriam para a ceia, seriam um alimento. Colocaram um vinho que fazia parte daquela refeição. Notem que aqui havia uma refeição preparada, a Páscoa havia sido preparada, eles estavam participando dessa refeição, que apontava para a libertação do povo de Deus, o livramento que o povo de Deus havia recebido no Egito. E era comum isso nos judeus. Toda Páscoa eles tinham uma refeição. Isso era uma ordenança do Senhor. E Jesus aqui está cumprindo essa ordenança do Senhor junto com seus discípulos. E após a celebração da Páscoa, uma refeição que era feita com muita alegria, porque afinal de contas, Deus havia libertado o seu povo. Jesus, ele sai dessa refeição celebrativa e começa a apontar para um momento mais grave, mais tenso da sua vida, do seu ministério. Ele começa a apontar para esses discípulos o seu sacrifício, a sua morte. Ele começa a falar com seus discípulos do momento mais grave que estava para acontecer. Jesus, aqui com a ceia, estava dizendo para os discípulos: olha, o meu corpo será partido, a minha vida será entregue na cruz, o meu sangue será vertido. Então há um ambiente de alegria. E agora Jesus está trazendo os seus discípulos para um ambiente mais tenso, mais grave, e que eles deveriam estar atentos, porque eles fariam parte desse ambiente. Mas o fato é que pães foram postos diante do Senhor. Jesus tomou esses pães. Aquilo que os discípulos entregaram para Jesus, Jesus devolveu a eles. O pão foi apresentado, Jesus tomou. E o pão foi devolvido, partido. Jesus deu para eles. O que somos e o que temos é pelo Senhor Jesus recebido, partido, e depois Ele nos devolve. Recebemos de volta aquilo que entregamos ao Senhor, melhorado, trabalhado por Ele, moldado, aumentado e pronto para abençoar outras pessoas. O que nós entregamos para Cristo, e aqui eu falo da sua vida, da minha vida, ela é partida, e ela é moldada, trabalhada, e o Senhor nos devolve. E nos devolve para um propósito. Tem gente para ser abençoado. Nós somos devolvidos a este mundo, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quando nos entregamos a Ele, o Senhor nos quebra, o Senhor nos molda. E nesse processo somos aperfeiçoados nele e por Ele. Deus toma a nossa vida, Ele dá graças ao Pai, Ele nos parte, e Ele nos
nos entrega de volta com o sabor do Evangelho e com o propósito de abençoar outras vidas. É assim que o Senhor faz comigo, é assim que o Senhor faz com cada um de nós. A nossa vida nas mãos do Senhor é trabalhada e Ele nos entrega com o propósito de nós sermos sal da terra e luz do mundo lá fora. Nós somos moldados, trabalhados por Deus, para que a nossa vida, de alguma maneira, em pedaços, possa abençoar outras. Mas o que é que nós fazemos como povo de Deus? Eu creio que nós hoje vivenciamos uma crise profunda no meio cristão. Porque me parece que em grande parte as pessoas têm suas vidas transformadas, mas parecem viverem apenas para si mesmas. Pouco compartilhamos daquilo que recebemos da parte de Deus. Nos satisfazemos em ficar fechados dentro dos nossos próprios grupos. O que é que nós fazemos com a nossa fé, com aquilo que nós recebemos e com a vida que nós recebemos de Deus? Porque esta é a grande verdade. Chegamos mortos na presença de Deus, fomos ressuscitados, recebemos uma nova vida. Mas e agora? O que é que nós fazemos com essa nova vida? Esta nova vida, meus irmãos, que nós recebemos da parte do Senhor, não é para ficar aqui dentro de quatro paredes. Mas precisamos sair ao mundo e mostrarmos Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho, a este mundo. Deus entrega de volta com o sabor do Evangelho aquilo que lhe entregamos, de forma que podemos abençoar a outras pessoas com esse Evangelho que nos salvou e que tem nos santificado a cada dia. Então é estranho alguém que diz, eu conheço Cristo Jesus, mas a sua fé é particular. É estranho alguém que diz, Cristo mudou a minha vida, Ele transformou meu coração, mas a sua fé é particular, é interior. Ele não mostra, Ele não apresenta, Ele não compartilha. E não há alegria em compartilhar. É estranho. Porque isso não bate com uma vida que foi transformada, que recebeu algo glorioso. Quando você tem algo maravilhoso, tem um presente, ganhou um presente, quando você conquista algo tremendo, você quer mostrar. É ou não é, meus irmãos? Até mesmo aquele que, tem uns que não, comprei um carro novo, mas não quero mostrar para ninguém, não, deixa para lá. É que não quer mostrar, cidadão. Você sai, até a tua postura dentro do carro novo é diferente. Segura no volante de maneira diferente. É tudo diferente. Quando nós recebemos um presente, nós queremos mostrar isso para todo mundo. Queremos que as pessoas saibam. Quando algo novo acontece na nossa vida, queremos compartilhar. Queremos falar daquilo que recebemos. Queremos compartilhar. Pense em algo espetacular nesta vida. Nos nossos dias, diante do desemprego, o emprego público é um negócio que chama atenção, né? Ou você ser empregado numa outra empresa privada, mas você conseguiu um grande emprego, é algo espetacular. Pense em alguma coisa exponencial. A sua transformação, a transformação do seu coração, a salvação da sua vida é algo que está muito, mas muito acima de qualquer coisa neste mundo. Agora, por que não compartilhamos? Por que não falamos? Por que não chamamos os amigos e falamos a respeito da nossa fé? Temos medo de sermos rejeitados? Ou tem uma coisa errada?
temos vergonha de nós não sermos ouvidos, tem alguma coisa errada. Cristo não é tudo para você? Cristo não é tudo para nós? Então fale dele. Afinal de contas, é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Pois quem não receber Jesus como Senhor e Salvador, quem não tiver a sua vida transformada, estará condenado, está condenado ao inferno, à morte eterna. Não existe um meio termo. Mas a segunda coisa que nós temos aqui, eu quero pontuar aqui, né, duas em uma, é cantar e sair, que nós temos no verso 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de Jesus ter tomado para si o que nós lhe entregamos, o que entregamos de coração, depois de ele ter partido e entregado de volta a nossa vida, e tudo que lhe entregamos pela fé, resta-nos apenas louvar ao Senhor. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou o nosso coração, Ele transformou o nosso interior. Resta-nos louvar a Deus, cantar louvores a Ele, adorar ao Senhor. E assim é a ceia do Senhor. Tendo provado aquilo que o Senhor fez por nós, a mudança que Ele operou na nossa vida, e ainda está fazendo através de nós. Meus irmãos, nós não podemos nos conter, não há como nos conter, nós precisamos cantar louvores a Deus, adorar ao Senhor de todo o nosso coração. E aí sim, depois saímos. Uma outra coisa que precisamos como igreja pensar, refletir, é a nossa adoração, é o nosso louvor a Deus. E aqui vai além desse momento aqui, gente. Quantas vezes na sua vida, durante a sua semana, você se separa para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor, para dirigir a Deus palavras de louvores? Talvez você não tenha, pode ser que você não tenha uma bela voz, uma boa voz. Talvez você fale assim, olha, pastor, me pede para fazer qualquer coisa, mas cantar para mim é bem complicado. Né? Não sou afinado, né? Tenho dificuldades, não tenho ritmo, não consigo nem bater palma direito. Tem gente que é assim, né? Está louvando a Deus, gente, Deus recebe no céu, porque é feito de todo o coração, Deus recebe. Mas o negócio está aqui, ó. O tempo é esse, a pessoa está batendo contra, não consegue. Ela atravessa tudo. Ou então começa a cantar. Qual o tom, meu irmão? Todos os tons. Eu canto em todos. Durante a música eu vou fazendo todo. Eu tenho pessoas que eu conheço assim. Mas sabe o que importa? É o coração diante de Deus. É como nós fazemos isso. É como nós nos colocamos diante do Senhor. É a nossa postura interior. Porque você pode não cantar muito bem, mas o seu coração está entregue, devotado a Deus, está derramado na presença do Senhor. É isso que Deus está olhando. Eu já brinquei aqui com os irmãos que lá no céu tem um transformador de louvores, de cânticos. Você começa a cantar, aqueles desafinados, o negócio, Deus vai lá e muda a frequência. Agora sim. Recebendo bem. Mas a questão é o coração. Porque alguém pode ter uma bela voz, aliás, uma voz maravilhosa, magnífica, mas isso não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é o coração do homem derramado diante dele. Isso toca o coração de Deus. É alguém que está louvando a Deus, dirigindo ao Senhor palavras de elogios, mas isso está acontecendo de fato no coração. Na palavra de Deus nos diz que Salomão foi à presença do Senhor para falar com o Senhor. Ele foi fazer uns pedidos a Deus. E aí ele na presença de Deus pediu para o Senhor, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo, porque afinal de contas, olha, como governar um povo como este? E há um versículo que está na Revista Atualizada, dessa forma,
porquanto ouve isto no seu coração. E o texto continua dizendo o seguinte, para resumir para os irmãos: de fato, aquilo que você está pedindo é o que existe dentro de você. E Deus ouviu a oração de Salomão. Aquilo que nós expressamos com os nossos lábios deve bater exatamente com aquilo que existe aqui dentro. O que nós colocamos diante de Deus, meus irmãos, tem que ser de fato adoração e louvor ao Senhor. Não há performance diante do Senhor. Não existe teatro diante de Deus, porque Deus enxerga tudo, vê todas as coisas do jeito que elas são. Alguém pode estar um violão nos seus ombros, cantando com a voz belíssima, impressionando toda uma congregação, uma multidão, com o seu talento, e lá do céu o Senhor o está reprovando, porque na verdade aquilo não está no seu coração, a devoção verdadeira, genuína, não está no seu coração. E talvez alguém pode até mesmo sofrer um deboche por parte de alguns. Pessoas podem até de repente falar: olha, canta mais baixo aí, meu irmão, porque o irmão canta mal pra caramba. Mas o Senhor está recebendo isso na sua glória e dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo. Que haja louvor nos nossos lábios, meus irmãos. Pois muitas vezes nós emprestamos a nossa boca à murmuração, à reclamação. Que haja louvor nos nossos lábios. Em dias como esses que nós estamos vivendo, de pessoas doentes, de pandemia e tantos problemas acontecendo no Brasil e no mundo, é fácil entregarmos a nossa boca à reclamação, à murmuração. É fácil chegarmos na casa de Deus e não entregarmos a Ele o louvor, a honra, a glória, aquilo que é devido ao Senhor. É fácil. Então nós precisamos estar atentos. Que haja louvor nos nossos lábios e louvor genuíno. Mas depois de louvarmos e cantarmos ao Senhor, devemos sair assim como eles saíram. E devemos sair para levar a nossa cruz aos que ainda não estão sentados à mesa do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, o mundo aonde saímos, ao deixarmos esta reunião da casa de Deus, é como a cena do Monte das Oliveiras. Pessoas que amamos nos abandonam no caminho. Não é assim? Se você já viveu há algum tempo, já um pouquinho, já sabe que isso é uma realidade. Pessoas que você gosta, que você ama, que você quer muito bem, que você tem alegria de estar perto, e um dia viram as costas. Isso aconteceu. No verso 27, olha o que nos diz: disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, e as ovelhas serão dispersas. Continuando: mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. O nosso Senhor Jesus sofreu o abandono. Por acaso nós não sofreremos? Se o nosso Senhor foi abandonado, que dirá a nossa própria vida? O que nós poderemos dizer? Assim como no Monte das Oliveiras, meus irmãos,
a alma da gente também se angustia. Nós também ficamos angustiados neste mundo. Pessoas também nos deixam por causa de suas fraquezas, enquanto que outras pessoas nos traem. Pedro deixou o Senhor Jesus. A sua fraqueza está aqui no texto. E mais ainda, os discípulos também deixaram ele. No verso 32 diz assim, olha, verso 32 em diante. Então foram para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até o verso 42. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando-se pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E se nós continuarmos nos versos 44 e 45, diz assim, ó, o traidor havia combinado um sinal com eles, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Essa foi a vida de Jesus. Abandono, traição, angústia. E quando nós saímos a este mundo, recebemos o Evangelho de Cristo Jesus, fomos transformados, Ele nos toma, nos torna seus, somos hoje seus servos. Ele começa a moldar a nossa vida, quebrar a nossa vida, transformar a nossa vida. Ele devolve a nossa vida para que possamos vivê-la neste mundo para a glória do seu nome. E aí saímos, apresentamos a Ele louvores, vivemos para a glória do seu nome, mas precisamos sair a este mundo. E neste mundo nós enfrentamos essas coisas, o abandono, as angústias, as fraquezas, as pessoas nos deixam e tantas outras nos traem. Meus irmãos, e tudo isso diz para nós, deixa muito claro para nós, que, como eu falei hoje, até falei isso pela manhã, a vida de um salvo não é uma vida tranquila. Eu li aqui um texto, um pequeno trecho de um texto do Eugene Peterson, pastor, teólogo, pregador, escritor. Ele diz o seguinte, sobre o partir do pão. Esse partir torna impossível entender nossa participação na salvação como uma vida de serenidade imperturbada, sem sofrimento, uma vida protegida de perturbação, privilegiada, isenta de dor, humilhação e rejeição. O partir elimina qualquer alusão de que a salvação pode ser um programa de autoajuda. Descobrimos isso inicialmente em Jesus, o corpo partido, o sangue derramado e depois em nós mesmos. Essa é a realidade da nossa vida espiritual. Aqui somos chamados a participar. O próprio Cristo nos chama, nos prepara, molda a nossa vida e nos envia de novo
para que neste mundo possamos anunciar aquilo que é de mais precioso, possamos demonstrar, falar do amor de Cristo, apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas não venhamos nos enganar, meus irmãos, com promessas ou com palavras que são falsas, que não encontram respaldo na palavra de Deus. Nós haveremos de encontrar neste mundo muitas lutas, muitas dificuldades, tribulações. Seremos abandonados, deixados de lado, amigos virarão as costas para nós. Se você já tem algum tempo no reino de Deus, certamente você já passou por isso. De pessoas que antes falavam com você, deixaram de falar porque você se tornou um crente. Pessoas que antes chamavam você para participar de certas coisas, agora já não chamam mais. E eu quero fazer aqui algumas aplicações finais. Tudo que nós celebramos na ceia, em memória de Cristo, serve para nos ensinar e nos fazer relembrar, meus irmãos, esses verbos da vida: tomar, agradecer, partir, dar, cantar e sair. No tomar, somos chamados a entregar o nosso coração a Cristo. Ele pegará o nosso coração. Ele tomará a nossa vida. Somos chamados também a agradecer, a entregar a Cristo sem pensar nesse verbo agradecer, porque devemos entregar a Cristo sem medo, sem reservas. Cristo, o que Ele fará na nossa vida é algo tremendo, não precisamos temer. Cristo partirá a nossa vida será moída, será tratada, o que a gente chama de santificação. Devemos dar, entregar-se com fé, esperança e amor. Cristo fará isso, nos ajudará em todo esse processo. E louvor deve ser visto nos nossos lábios, percebido na nossa vida. Assim como também no nosso sair a este mundo. Lá fora, há muita coisa que nós enfrentaremos. Muita gente virará as costas para nós. Mas essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Assim como o próprio Cristo, pessoas viraram as costas para Ele. Cristo foi abandonado na cruz pelos seus. Em algum momento também seremos abandonados neste mundo. Então, ao participarmos desta mesa, tenhamos a consciência daquilo que Cristo fez por nós. Ele mudou a nossa vida, Ele transformou a nossa história. O seu corpo foi moído na cruz do Calvário por amor a nós, para nos transformar, para nos dar esperança verdadeira. Foi isso que Ele fez na cruz. E eu convido os irmãos a curvarem a cabeça, por favor. Essa é a mesa da comunhão com o Senhor. Para participar desta mesa, a pessoa precisa ter o seu coração transformado por Cristo. Ter feito a sua confissão de fé diante do Senhor. Ter recebido Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ter se tornado discípulo de Cristo. E se essa é a sua condição, você está sendo chamado à mesa do Senhor. Mas esta mesa, nós não nos aproximamos dela sem um autoexame. Pois esta mesa nos convida a examinar o nosso próprio coração. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados e nos arrependermos deles.
Certamente todos nós temos muitas coisas dentro de nós, as quais nós nos envergonhamos. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Deixarmos a mesa de lado e permanecermos com os nossos pecados? Ou abandonarmos os nossos pecados e nos aproximarmos da mesa do Senhor? Certamente é a segunda opção. Então arrependa-se dos seus pecados e aproxime-se da mesa do Senhor, participe da mesa do Senhor, que aponta, que fala da nossa libertação espiritual, da nossa salvação em Cristo Jesus. Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, Ele se fez maldito no nosso lugar, o seu sangue foi vertido naquela cruz por amor a nós. Então nos aproximemos de Cristo com arrependimento, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Lava-me, purifica-me, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, devemos nos aproximar da mesa com louvor no nosso coração. Pois afinal de contas, a obra que Cristo fez, homem nenhum poderia fazer. E somos, portanto, convidados a participar desta mesa. E agora, eu peço aos amados irmãos que confessem ao Senhor neste momento os seus pecados. Que digam para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu tenho falhado em tais coisas, eu tenho feito aquilo que desagrada ao Senhor, eu tenho procedido, não tenho vivido neste mundo como alguém que foi chamado pelo Senhor, alguém que foi transformado por Cristo. Eu tenho pecado contra o Senhor, tenha misericórdia da minha vida, ó Deus. Perdoa, ó Senhor, os meus pecados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo,